quais são assim os primeiros ou os principais sinais que quem está em volta, família, familiares, equipe de trabalho também, pode observar em que a pessoa está dando ali sinais de que já está ali com um cansaço mental, com alguma sobrecarga mental? Prestem atenção na mudança de comportamento. Às vezes a pessoa é mais expansiva, mais faladeira, e ela começa a ficar mais silenciosa, menos motivada, com aquela baixa na energia, com um discurso de eu quero sumir, eu tô cansado de tudo. São sinais importantes para que você acolha. A gente não leva em conta por achar que é uma realidade muito distante, né? O transtorno, essa doença mental. Só que todo mundo está suscetível e ela vem de uma maneira muito sorrateira, muito invisível, por conta do medo de expor. Então o silêncio, quebrar o silêncio é muito importante. Às vezes a gente tem receio de falar sobre ideação suicida, acha que é gatilho, mas estudos já mostram que você falar atenua alguns sintomas. É muito melhor você colocar para fora do que manter ali reprimido e ser surpreendido pelo pior. Então fiquem atentos aos sinais de isolamento, uma tristeza contínua, falta de energia, irritabilidade, até a questão do sono, né? Tem pessoas que têm um sono muito intenso, aí é taxado como preguiçosa, como pessoa que sem vontade. Na verdade é uma hipersônia, que é o oposto da insônia. A insônia é quando você acorda, tem dificuldade de iniciar o sono. Esse é o oposto, você fica sonolento, encosta, quer dormir, fica com aquela baixa de energia. Então é um dos sinais também. Lucas, agora para a sociedade no geral, a gente vê o Setembro Amarelo, faz-se necessário uma campanha tamanha, né, para que exista um mês de conscientização. Então a gente, dentro desse contexto, a gente já percebe, ainda não é tão forte, não é pregado tão forte, né? A sociedade em si, talvez ela ainda tenha um tabu, né, como você disse, com a fala profissional, que acaba pensando, não vou nem falar essa palavra, né? Tem Sim. muito disso, né? Não vou nem falar sobre isso, né? Porque pode gerar um gatilho ou algo do tipo. Então, faz-se necessário ser dito ainda mais, quebrar esse silêncio, como você está dizendo. Então, na sociedade em geral, qual a tua orientação do que a gente pode fazer para apoiar cada vez mais o Setembro Amarelo, as pessoas que estão passando, né, por dificuldades emocionais, mental? A gente tem centros, né, empresas, escolas, igrejas, centros religiosos, família. Fazer movimentos em prol dessas discussões, né, independente do lugar. Quando a gente se abre, quando a gente puxa, a gente tem acesso. Então, se você abrir a porta para uma conversa, um diálogo, em qualquer lugar que seja, você vai encontrar alguém precisando de ajuda. Então, a sociedade em si precisa, nós todos, né, nós precisamos colocar na cabeça que nem tudo que não faz sentido está errado e nem tudo que faz sentido está certo. Como assim? Quando você vê uma pessoa doente, triste, isolada, e você fala, não faz sentido você estar assim, você começa a eliminar os fatores individuais, aquele contexto que você não viu. E esse é um fator que contribui para os sintomas, para o sentimento de menos-valia, para a desesperança. E aquela questão de, se não fez sentido para você, mas faz para o outro, isso já é empatia. Eu não entendo, mas eu quero entender. Eu vou lá e acolho e eu me faço entender. Essa percepção ajuda você a ter mais acesso ao outro, a quebrar esse preconceito. Então tem que entender esse aspecto, porque quem está num estado depressivo, quem está passando por um transtorno de humor, uma situação em que está com uma baixa, ela não precisa de empurrão, ela precisa de acolhimento, ela precisa de encorajamento. Então as palavras, elas são... A comunicação é a ferramenta que a gente mais utiliza, mas menos treina. E é
um ponto em que a gente precisa parar para escutar, ter paciência, perguntar, se aproximar. A gente não entende o verdadeiro significado da palavra acolhimento. Acolher vem da palavra colheita. Colheita é extrair. Acolher é não extrair. É a gente deixar ali, mas se aproximar. Então, acolher é esse movimento de empatia onde a gente não tira da pessoa. Eu não quero que ela faça o que eu acho que eu faria. Eu não exijo dela um comportamento que seria meu, porque eu não estou naquele lugar. Então eu pergunto, eu acolho, me aproximo, eu me dedico a ela. Então a família é essa instituição em que tem tudo para gerar pertencimento, acolhimento. E aí a gente precisa de intimidade. E a intimidade só vem quando a gente realmente está aberto a aceitar o outro como o outro é. Porque aí ele não se cobra, ele não se exige de uma maneira perniciosa, ruim. Ele vai se soltando, ele vai se permitindo estar mais próximo dele e da família. Lucas, agora você tem 15 anos de profissão, exercendo, e há 3 anos o Instituto Deotti Carvalho... Instituto Carvalho Deotti. Carvalho Deotti, ele veio à existência, né? E eu creio que nessa experiência de 15 anos, mais agora a questão do Instituto intensificou ainda mais para a gente ligar e falar diretamente com quem está nos assistindo, que é empresário. Sim. Que passa as suas dificuldades e, como eu já ouvi muitos empresários dizendo, o empresário ele sofre sozinho, ele carrega as suas bagagens sozinho, ele tem que suportar tudo sozinho, porque se ele fala para o funcionário ele é fraco, se ele conta para a esposa fere o relacionamento, e aí tem um monte de frases, de estigmas, né, que afasta ele da ajuda, da saúde mental. E com o Instituto Carvalho Deotti, com a sua experiência como psicólogo há 15 anos, quais são assim, os principais desafios que tendem a levar empreendedores, empresários a uma dificuldade, uma deficiência emocional? Sobrecarga. O empresário ele tem um excesso de responsabilidades. Então, ele tende a se sobrecarregar. Se ele não treina habilidade de liderança, ele não aprende a delegar, ele não aprende a dar feedbacks, ele começa a acumular e a empresa vira um lugar pessoal, de ruminação, de frustração, de medos. A liderança ela se torna um lugar solitário quando o líder não se autolidera. Ele não consegue ter a consciência do que está acontecendo com ele e começa a culpabilizar o sistema, o mercado, e aí ele perde a autoliderança, ele começa a adoecer. Então eu acho que primeiro ponto é entender que você é de carne e osso, que você precisa de cuidado. Não adianta ficar batendo o seu machado num tronco se o machado não está amolado. Você precisa parar, você precisa amolar o machado para voltar para a luta.